Você sabe a diferença do whey concentrado, isolado e hidrolisado? E aí, vamos aprender a diferença entre eles? Antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, vamos combinar que hoje estou trazendo aqui um alimento de forma isolada, assim como farei ao longo dos vídeos com outros alimentos. Mas isso não quer dizer que são super alimentos. Nesse caso em específico, irei falar sobre um alimento com predominância de proteína. E lembra, quando consumimos proteína, queremos absorver os tijolinhos, os aminoácidos, que também poderiam ser encontrados no frango, na carne vermelha ou em algum alimento de origem vegetal. Bem, dito isso, precisamos saber o que vem a ser o whey. O whey nada mais é do que o soro do leite. Sabe aquele líquido que às vezes aparece em cima do iogurte quando você abre a embalagem? Sim, aquele líquido que você joga fora. Se você joga fora e não vai mais fazer isso, comente aqui. Durante a produção do queijo, esse soro é separado da parte sólida do leite. A partir daí, ele passa por um processo de filtragem e secagem, até se transformar naquele pó que a gente conhece. Essa filtragem é o que vai determinar se o whey será concentrado ou isolado. O whey concentrado é a forma mais comum e geralmente mais barata. Ela passa por uma filtragem mais simples e ainda mantém um pouco de gordura e carboidratos, junto com a proteína. Costuma ter entre 70% e 80% de proteína. Mas será que eu consigo identificar essa porcentagem de proteína no rótulo? Sim! Este aqui é um rótulo de um whey concentrado. Identificamos que aqui temos o peso da porção, a quantidade de proteína dessa porção. Logo, se dividirmos a quantidade de proteína pelo peso da porção, teremos a quantidade da proteína. Por exemplo, aqui neste rótulo temos um whey concentrado de 80% de proteína. Agora, aqui vai um ponto central desse vídeo. Você visualizou a tabela nutricional deste whey. E do lado tem essa tarja vermelha. A alergia às proteínas do leite vamos deixar para entender em outro vídeo. Vamos focar hoje na intolerância à lactose, que tem mais a ver com o fato do whey ser concentrado ou isolado. Um pouco menos dos 20% que restou da porção é gordura e carboidratos. Esse carboidrato é a famosa lactose. A lactose nada mais é do que a união de duas moléculas, uma glicose ligada a uma galactose. Para que a digestão ocorra bem, essas duas partes precisam ser separadas por uma enzima chamada lactase, para que as duas moléculas agora separadas consigam ser absorvidas e assim ir para a corrente sanguínea. O problema é que algumas pessoas produzem pouca lactase ou praticamente não produzem. Quando isso acontece, a lactose não é digerida e chega inteira no intestino grosso, onde é fermentada pelas bactérias e aí surgem sintomas como gases, inchaço e desconforto abdominal. Já o whey isolado passa por uma filtragem mais rigorosa, retirando quase toda a lactose e também a gordura. Ah, Francimar, eu sabia, agora você falou tudo. O carboidrato é o vilão, ele sim é o responsável por todos os meus problemas. Viu só? Tirou ele do whey, ficou melhor. Calma, muito pelo contrário. Aqui no canal você vai aprender com o tempo que o carboidrato não é vilão. Aliás, nenhum alimento é por si só mocinho ou vilão. O que realmente faz a diferença no seu corpo ou no meu corpo é a quantidade e a forma com que a gente consome. Então já se inscreva aqui no canal para não perder nada sobre esses assuntos. Ao comprar um whey isolado, você busca a proteína de forma mais separada dos outros nutrientes. Sendo assim, o resultado do whey isolado é um pó com cerca de 90% de proteína. No caso de alguém que possui intolerância à lactose, esta costuma ser uma ótima opção. O whey hidrolisado também possui cerca de 90% de proteína. Sua diferença é como se fosse uma versão pré-digerida do whey. Ele passa por um processo chamado de hidrólise, que quebra a proteína em pedaços menores, os peptídeos. Lembra quando falamos no vídeo de proteína? Se você ainda não assistiu, volta lá e assista,
Lá eu falei que para serem absorvidas as proteínas precisam ser quebradas até sobrarem tripeptídeos, dipeptídeos e aminoácidos livres. Pois é, o whey hidrolisado já chega praticamente nessa etapa final. Isso significa que o intestino tem bem menos trabalho para digerir, tornando a absorção mais rápida. Por esse motivo, ele costuma ser mais caro e indicado para situações específicas, como atletas de alta performance, pessoas em recuperação de cirurgias ou quem tem maior sensibilidade digestiva. Mas é importante destacar, em termos de síntese de proteína, não há diferença tão grande em relação ao whey concentrado ou o isolado. O diferencial dele é a velocidade e a facilidade na digestão. E também existem versões mais baratas que o whey concentrado. Normalmente aparecem no mercado com nomes como Basic, Essencial ou algo parecido. Olha só esse exemplo aqui da tabela. A porção tem 33% de proteína e 50% de carboidratos. Você pode estar pensando, como assim? Tem mais carboidratos do que proteína? Pois é, a proteína costuma ser o ingrediente mais caro do whey, enquanto o carboidrato é o mais barato. Por isso, quando o produto tem mais carboidratos, ele acaba ficando mais acessível, mas também entrega menos proteína. Ainda assim, pode ser uma ótima escolha em situações específicas, como quando você precisa de carboidratos de rápida absorção, junto com proteína, por exemplo, após um treino intenso. E um detalhe importante, esse carboidrato não é só lactose. Aqui temos a maltodextrina, que também é um carboidrato. Diferente da lactose, a maltodextrina não precisa da enzima lactase para ser digerida. Lembra lá no início do vídeo, quando falamos da lactose? Pois é, aqui já não é o caso. Então, em resumo, falamos sobre a diferença dos wheys concentrado, isolado e hidrolisado. Que o whey concentrado possui mais lactose do que o whey isolado. Assim, para quem tem intolerância à lactose, pode ser uma melhor opção o isolado. Mas para quem não tem a intolerância à lactose, o concentrado é a opção mais acessível. O whey hidrolisado é mais indicado para alta performance ou quem possui maior sensibilidade digestiva. Então já compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa saber um pouco mais sobre o whey. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.